Bem, meus irmãos amados, a partir desse momento nós vamos adentrar na palavra de Deus, além do que nós já fizemos hoje à noite. Nós já falamos sobre a grandeza de Deus através dos cânticos, através da oração, através de todos os momentos de engrandecer o nome do Senhor. Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, e se possível, em 1 Coríntios, capítulo 6. E eu queria ler com você o texto sagrado, do versículo 9 ao versículo 11 desse texto. Hoje nós vamos falar sobre lavados, santificados e justificados. São exatamente três coisas que eu quero compartilhar com você hoje à noite. Eu quero chamar a sua atenção para que nós pensemos nessa ideia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11, o texto sagrado, ele diz assim para nós: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes e fostes santificados, mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações nessa noite. Amém? Sigam comigo por alguns momentos o que a Bíblia diz para nós. A primeira coisa seria uma interrogação: como definir um cristão? Como definir um cristão? Aí nós vamos observar isso, que nós somos, segundo o apóstolo Paulo, um cristão, ele é lavado, ele é santificado e ele é justificado, conforme está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, que nós acabamos de ler. Aí quando olha o conjunto da Trindade, da presença de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele nos regenerou, Ele nos santificou e Ele nos lavou pelo seu sangue derramado na cruz. Isso me tornou um cristão quando eu aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Quando nós observamos antes dessa operação do Espírito Santo em nossas vidas, nós éramos pessoas. Nós estávamos seguindo talvez um ensino qualquer que nós ouvimos de alguma maneira, mas Paulo vem com o seu ensino contemporâneo. Paulo vai trazer para nós, ele vai mostrar para nós a importância de viver um cristianismo verdadeiro. O mundo atual, ele precisa de crentes comprometidos com o reino, de cristãos comprometidos com o reino. O mundo cristão precisa de igreja que pregue a palavra e somente a palavra, nada mais do que a palavra. Prosseguindo então, diante disso, eu encontrei algumas lições para nós. A primeira é que o não cristão é quem não se deixou alcançar por Deus. O cristão é aquele que alcançou e se deixou ser alcançado. O não cristão é aquele que não se deixa ser alcançado por Deus. E Paulo então, ele vai descrever o não cristão como escravo dos vícios. Só sigam comigo, eu vou trazer uma mensagem hoje praticamente conversada com vocês, mas Paulo vai trazer aqui, ele vai dizer que o não cristão, ele é uma pessoa que é escrava dos vícios. O apóstolo então, ele faz um contraponto aqui entre o não cristão e um ex-não cristão. Como que é isso, pastor? O que você vai falar para nós? Nós observamos que um cristão é aquele que deixou um cristão, é aquele que deixou de ser ou não cristão. Porque Paulo, ele descreve que temos os nossos próprios entendimentos da palavra. Aí Paulo vai dizer que geralmente esses não cristãos são aqueles que aceitam, mas que estão vivendo para si mesmos. São aqueles que estão cheios de prazeres da própria carne. Nós vamos mencionar no texto o que Paulo vai dizer. Então essa pessoa que diz que é cristão, mas que está vivendo no seu próprio bem prazer, no seu próprio bel prazer, então ele se torna um cristão não cristão. Pastor, é meio confuso.
Essas pessoas, segundo o apóstolo Paulo no relato, eles não se converteram. Eles não encontraram o ponto certo de seguir. Eles não encontraram o que realmente muda a sua vida, embora eles estejam vivendo dentro da igreja. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, estão perdidas, não encontram o verdadeiro caminho, não encontram o verdadeiro motivo de viver. E Paulo, então, ele olhando para como essas pessoas viviam, Paulo, então, ele vai dizer, antes de tudo, ele vai dizer que as pessoas precisavam permitirem ser alcançadas por Deus. E aí Paulo vai fazer uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Paulo vai dizer, não se trata de um preconceito, não. Paulo vai aqui trazer uma relação exaustiva, mas ele vai trazer as indicações que poderão, ou seja, da justiça de Deus. E aí nós olhamos que a relação está aí, lá em 1 Coríntios, se você olhar o texto que nós lemos, mas olhando para o capítulo 5, no versículo 10 e 11, você vai encontrar essa mesma relação, acrescida de 4 pecados. Aí nós observamos, tipo adultério, afeminados, sodomitas e ladrões. Aí observamos que, ao todo, Paulo se refere a 10 tipos de pecado. Quando eu olho para a Bíblia aqui, por isso os irmãos vamos conversando, eu olho aqui que Paulo vai se referir a 10 tipos de pecado, todos sob uma marca genérica dos injustos, isto é, daqueles que não são justificados por Deus. A lista aqui vai incluir agora 5 dimensões de pecados. Primeiro, ficarão de fora do reino de Deus aqueles que vivem pecando contra a igreja enquanto corpo de Cristo. Esses não herdarão de maneira nenhuma o reino de Deus. Ou seja, nós observamos aqui como os devassos e os impuros e os maldizentes. Então, os devassos, impuros e maldizentes, eles estão dentro da igreja do Senhor Jesus, mas eles continuam pecando contra a igreja. Deus, ele abomina quando nós somos murmuradores. Quando nós estamos nos maldizendo de todas as coisas, quando nós somos impuros naquela ideia de pensar, tudo que a gente escuta, a gente pensa de uma maneira impura, e Paulo vai dizer que os devassos, esses impuros aqui, esses maldizentes aqui, eles ficaram de fora do reino de Deus, porque eles estão pecando contra a igreja, E aí ele colocou, eu fui olhar, que devasso é aquele que não tem compromisso com Cristo. Ah, pastor, mas devasso é só isso? Eu pensava que era outra coisa. Mas observando aqui que os devassos não têm compromisso com Cristo, é aquele que acha que tudo lhe é lícito fazer. A Bíblia diz que todas as coisas me convêm, mas que nem todas as coisas eu devo fazer, porque nem todas as coisas me edificam. Então a Bíblia vai dizer que eu posso, a Bíblia vai deixar claro, a Bíblia não te obriga a nada, a Bíblia vai te ensinar, mas você pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode fazer tudo. Porém, não deve fazer tais coisas. A Bíblia diz que você pode, mas você não deve. Porque tais coisas não edificam ninguém. E nós observamos aqui que os maldizentes são aqueles que colocam como padrão para os outros. Ou seja, eles querem sempre ser o melhor de todos. Eles estão julgando de acordo com a sua própria regra. Eles estão buscando defeito nos outros para condenar com a sua própria intrepidez, ou seja, com a dureza do seu coração. Então, voltando aqui, nós observamos que maldizentes são aqueles... devassos são aqueles que não têm compromisso com Cristo. Maldizentes são aqueles que se acham melhor do que qualquer uma outra pessoa, no contexto aqui que eu estou falando, E aí nós vamos observar que este maldizente, ele tanto abençoa quanto ele amaldiçoa. E não há lugar no reino de Deus para essa pessoa. Não há lugar, não adianta estar na igreja, porque não há lugar para você no reino de Deus. Então ficarão de fora também do reino aqueles que preferem atentar contra Deus. Ou seja, nós observamos aqui que são tipificados pelos idólatras. Idólatras, e nós observamos que idólatras são aqueles que tornam a religião fácil demais. Ou seja, como no caso lá do bezerro de ouro. Então é tudo muito fácil, idólatra, Não há lugar no reino de Deus para a pessoa que prefere adorar símbolos. Não há no reino de Deus lugar para pessoas que estão querendo viver como se Deus fosse materializado. E Deus não é matéria.
Deus não é uma coisa palpável, Deus é presente, Deus é Espírito, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade, que o vejam pela fé. Deus não quer adoradores que precisam de amuletos para acreditarem que Ele é Deus. Então ficará de fora também aqueles que preferem atentar contra Deus, que são os idólatras. Nós observamos também no texto que ficarão de fora do reino de Deus aqueles que pecarem contra o corpo. Pecarem contra o corpo. E aqui nós observamos que está na dependência, ou seja, reunindo em torno da dependência do álcool. Nós poderíamos acrescentar aqui, como o uso de qualquer outro tipo de droga, como cigarro, como tóxico, como bebidas e N coisas que nós podemos observar. Essas pessoas não têm lugar para elas no reino de Deus, porque elas não podem apresentar-se sóbrias diante de um Deus sóbrio. Então Deus quer que nós nos apresentemos a Ele com o coração puro. Portanto, que Ele vai dizer lá em Romanos, Ele vai dizer: apresentem-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformem pela renovação do vosso entendimento. Então Paulo vai dizer que essas pessoas que estão vivendo na dependência de pecarem contra o seu próprio corpo, não entrarão no reino dos céus. Mas Paulo vai acrescentar e diz que ficará de fora do reino de Deus também aqueles que escolherem pecar contra o próprio corpo e o corpo dos outros. Aqui entra os que estão vivendo em adultério. E aí, quando a gente pensa em adultério, é tudo o que quer de satisfação e desejos que cabe na sua vida. Então você vai querer fazer tudo. Adultério não é só sexo. Adultério não é só ir para o motel. Adultério não é só pensar impuramente. Adultério é prática do próprio corpo. É estar fazendo aquilo que Deus abomina biblicamente. Portanto, mais uma vez repito, a Bíblia condena tais práticas, mas a Bíblia não te obriga a deixar tais práticas. Ela ensina e você vai obedecer se quiser. Nós vamos observar que o adultério é aquela pessoa que se presta a qualquer tipo de papel para buscar uma continuidade da sua satisfação. Adúltero é aquele que, no plano do desejo e da prática, busca sexualmente quem não é o seu cônjuge, ou seja, aquele que trai a esposa. Como deseja, ele fala tudo o que ele quer fazer. Lembra do caso de Davi com Betseba? Davi então olha para Betseba e ele vê aquela mulher perfeita e ele vai pecar contra Deus, porque ele vai fazer aquilo que não deveria fazer em adultério, e o adultério é consumado. E aí nós observamos que ali ele naquele momento ele perdeu a graça de Deus, e a Bíblia diz que aquele que não confessar o pecado, esse não pode ser perdoado. Então nós observamos aqui que adúltero é aquele que não consegue controlar os seus desejos, que vive guiado por eles. Aí que nós poderíamos dizer que aquele que está vivendo na pornografia, desejo de pornografia, ele está constantemente na internet. E aí, se nós observarmos hoje, pessoas estão vivendo dessa forma, prejudicando até o seu próprio relacionamento dentro de casa. Adúltero, que não controla, ele está altamente sendo guiado por aquilo, e ele vai viver fazendo aquilo. Paulo, então, ele vai estar falando que isso é um problema real. E ele oferece aqui um ensinamento ainda bem atual. Paulo diz que para termos a plenitude da vida, para desfrutarmos de uma sexualidade segundo os padrões de Deus, Paulo faz um convite, que nós vivamos a graça de Deus derramada em nós. E aí nós conseguimos controlar os nossos impulsos, porque Paulo vai nos levar para Efésios, e ele vai dizer que nós vamos ser guiados pelo fruto do Espírito, que é o amor. O amor vai gerar longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E quando eu estou vivendo na plenitude do Espírito de Deus, eu então tenho domínio próprio para as minhas próprias vontades. E aí eu vou viver a santidade de Deus na minha vida. Ninguém pode ser escravo do seu passado. Nós observamos isso, Seja de abuso sexual, seja de qualquer outra coisa, qualquer coisa da sua vida, ninguém precisa viver escravo do passado.
Jesus Cristo, Ele nos purificou de todo pecado. Lá em 1 João ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e o que mais? Nos purificar de toda justiça. Olha que coisa fantástica. Olha como esse Deus que nós servimos aqui, Ele é maravilhosamente maravilhoso. E aí Ele diz, se confessarmos, então eu não preciso mais viver escravo do meu pecado. Eu não preciso mais viver escravo do meu próprio corpo. Eu não preciso mais viver fazendo aquilo que não deveria fazer. Há lugar no reino de Deus para todos os adúlteros, para todos os afeminados, para todos os tipo de pessoa, desde que esses comprometam-se a mudar a sua vida segundo o que Deus deseja para eles. Há lugar para essas pessoas no reino de Deus, porque no reino de Deus há lugar para todos quanto o buscarem de todo o coração. Mas por último, na lista de Paulo ainda aqui, antes de eu entrar no segundo ponto, ficaram de fora do reino de Deus aqueles que insistem em pecar contra os bens, vivendo como? Aí ele diz, vivendo como avarento, ladrões, roubadores. Avarento, ladrões e roubadores. E aí eu observei isso aqui, me chamou a atenção esse texto. Observei que avarento, nesse texto aqui, é todo aquele que guarda para si aquilo que não lhe pertence. Avarento é todo aquele que guarda aquilo que não lhe pertence, ou seja, ladrão. O ladrão é aquele que, aí nós observamos que esse avarento guarda o que não pertence. O ladrão é aquele que imposta de coisas escondidas. Nessa semana nós tivemos aí o irmão Joelson perdendo a moto, aqueles dois meninos chegaram e tomaram a moto dele ali. E Deus é tão bom que mesmo na infidelidade do Joel, Deus já deu uma moto nova para ele, porque Deus é fiel. Nós observamos que Deus cuida dessa maneira, mesmo na bondade, mesmo com a infidelidade, mesmo com a ingratidão, Deus continua fiel. E aí nós observamos que o ladrão é aquele que se aposta às escondidas dos bens dos outros, furtando-lhe, ou seja, camarada chega lá, ele toma o que não é teu e vai embora e você fica olhando para aquilo que você comprou com tanto sacrifício e agora o camarada leva. Ladrão, esse não tem lugar no reino de Deus, a não ser que ele se converta. Mas também a Bíblia diz que os roubadores aqui são assaltantes. É aquele que usa a força da lei ou a arma para retirar o que pertence ao outro. Ele usa tanto a força da lei. Aí, nesse texto aqui, me chamou a atenção Zaqueu. Zaqueu, ele usou não de arma para roubar os outros. O que Zaqueu fez? Ele usou a própria lei, porque ele era cobrador de imposto. Então ele se tornou um grande ladrão aqui, um roubador, no caso aqui, porque ele não usava a lei. Roubador pode ser quem usa a lei ou quem usa a arma. No caso aqui de Zaqueu, ele era um roubador, porque ele usava a lei. E aí nós observamos que quando ele foi transformado por Cristo, Zaqueu deixou de ser roubador. E aí nós fomos para outro contexto, no mesmo contexto da Bíblia, ele deixou de ser um assaltante, ele deixou de ser um avarento, e agora ele dispôs-se a reparar, devolver tudo que ele tinha roubado. Sabe por quê? Porque quando Cristo entra no meu coração, quando Cristo entra na minha vida, eu começo a viver uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que eu preciso nascer de novo. E quando eu nasço de novo, eu vou deixar todas as práticas do pecado e vou viver agora aquilo que Deus quer que eu esteja a viver. Então nós observamos aqui que é preciso nós nos convertermos. E quando nós abrimos mão de tudo quanto está aqui, nós encontramos lugar no reino de Deus. Ficará de fora os impuros, avarentos, os julgadores. Então todo esse tipo de pessoa ficará de fora. Mas se tais pessoas se converterem, herdarão o reino dos céus. Porque Deus é bom, porque Deus é fiel. Você pode dizer amém por isso? Amém. Vem com a segunda lição, é que um cristão é quem foi transformado pela ação conjunta da Trindade. Aí, aqui a Bíblia vai colocar isso no último versículo que nós lemos, Apesar de sermos o que somos, não estamos condenados a ser o que somos. Ou seja, Deus nos transforma em outro ser.
não é magia, mas é uma operação da Trindade que nos sela com um novo tipo de vida. E aqui, para descrever isso, ele vai trazer uma profunda mudança. Paulo vai mostrar aqui que ele vai usar uma construção, uma logística em comum, de uma linguagem bem clara, começando com 3 fases da nossa vida. Nós vamos observar ali, ele vai mostrar para nós o primeiro, aqueles que fostes, aqueles que foram, mas que não são mais, aqueles que são e que deixam de ser, e aqueles que são, mas que irão deixar de ser. Nós vamos entender isso ao decorrer desse segundo ponto. Observamos aqui que quando nós somos lavados no nome, no sangue de Jesus, o Espírito Santo é quem nos convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, o que mais? Da justiça, o que mais? Do juízo. Agora, quando o Espírito Santo me convence do pecado, e eu então vou aos pés de Cristo e o aceito como Senhor e Salvador, Deus Pai aceita-me como filho por adoção. E a partir daquele momento, eu passo a ter o meu nome escrito no livro da vida, e os meus pecados, segundo a palavra de Deus, são lançados nas profundezas do mar. Que coisa legal isso, né? Já pensou? Teu pecado, meu pecado. Quantos pecados nós já fizemos? E Deus agora vai jogar lá na profundeza do mar. Ele vai esquecer, ele vai transformar. A transformação é resultado da ação da Trindade divina sobre nós. Com o sangue, o Filho nos lava de todo o pecado. E depois de lavado, nós somos declarados agora pelo Espírito Santo como separados. Agora nós somos separados. Aí Pedro vai dizer isso. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aí ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém por isso? Amém. Você é uma propriedade de Deus? Diga amém. Amém. Eu não sou propriedade de Deus. E aí eu observei aqui que o cristão aqui foi lavado por Jesus. A primeira ação por nós é, Jesus Cristo, ele nos lava com o seu sangue, sangue do Cordeiro de Deus que foi imolado por nós, né? Sangue que está onde sempre esteve, vertendo na cruz. Lá na cruz ele vai verter. Na próxima ceia, nós vamos ter aqui a ceia de dezembro, nós vamos ter uma simbologia aqui fantástica em relação ao sangue da cruz de Cristo. Lá em dezembro, a ceia, não de novembro, mas de dezembro, nós estamos preparando isso aí. O sangue está onde sempre esteve, vertendo na cruz para nos lavar. E para nos lavar, nós precisamos ir até a cruz. Porque o sangue vinha sobre nós e nos lava. Para que o sangue venha sobre nós e nos lave. Nesse sentido, é como se nós mesmos nos lavássemos, uma vez aceitando o convite de Jesus, que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então Jesus diz, vinde a mim, vamos dizer juntos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus, o Cordeiro de Deus. É Jesus, o Filho de Deus. É o Cordeiro sem mácula. É o Cordeiro Santo. É o Filho de Deus que veio ao mundo, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Aí ele deu o Filho unigênito para que ele me lavasse de todo o pecado. E eu me tornasse agora um servo de Deus, um cristão abençoado, para ser uma bênção em minha nação, em minha família, em minha casa, no meu trabalho, na rua ou em qualquer lugar onde quer que eu esteja. Eu sou um cristão lavado pelo sangue do Cordeiro. Diga isso bem alto. Eu sou um cristão lavado pelo sangue do Cordeiro. Você que está na live também, repita aí em sua casa. Você também é um cristão. Se você ainda não é, pense bem no que você precisa fazer. Mas tem uma segunda lição aqui, que nós observamos que um cristão é quem foi santificado pelo Espírito Santo. Aí nós observamos que há uma progressão na obra da Trindade. Depois de lavado, nós somos santificados pelo Espírito. Somos lavados pelo sangue, agora somos santificados pelo Espírito, que nos declara que agora nós somos de Deus. É o Espírito Santo que declara que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo
Santo que me convence, é o Espírito Santo que age em nós, é o Espírito Santo que vai tirar da minha vida a devassidão, o adultério, a idolatria, o afeminanismo, né? O sodomita, os ladrões. Ele vai tirar de dentro de mim tudo aquilo que não serve para a glória de Deus. Ele vai tirar de dentro de mim tudo que é impuro, e agora eu me tornarei alvo mais que a neve. O hino do cantor cristão diz: seja bendito o Cordeiro. Vamos cantar a primeira estrofe? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores meteu. Eis esse sangue lavados com obras que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode dizer amém por isso? Amém. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu sou santificado porque o Espírito Santo me fez entender isso. Porque o Espírito Santo me convenceu. Porque o Espírito Santo entrou na minha vida. E é interessante que um cristão é aquele que também é justificado pelo Pai. Ele é lavado, nós observamos que ele é lavado, ele é santificado e agora ele é justificado. Depois de lavado pelo Filho, depois de santificado pelo Espírito, nós somos agora justificados pelo Pai. Aí, esse negócio me chamou a atenção, Isabel. Justificado pelo Pai. Agora Deus vai me justificar de tudo quanto eu fiz que não era para fazer. Aí eu fui percebendo aquilo, o que Paulo queria dizer para nós. Eu escrevi alguma coisa, eu falei assim, olha, depois de lavado pelo Espírito Santo, somos santificados pelo Espírito, nós somos justificados pelo Pai. Ser justificado é ser aceito como filho pelo Pai. Éramos o que éramos, mas agora, porque lavados e santificados fomos, nós agora nos tornamos mais do que filhos. Nós somos herdeiros do trono da graça de Deus. Eu vou morar no céu. Eu sou justificado por Deus. É interessante, meus amados, que quando todo o povo acreditar, quando todo o povo viver, quando todo o povo entender, quando todo o povo souber que Jesus agora chama e justifica, que o Espírito Santo vai me convencer, que o Pai vai me justificar, nós vamos entender exatamente quando o povo entender isso. Aí nós veremos que a glória do Senhor descerá sobre nós. E assim como lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, versículo 22, que diz que quando Jesus foi batizado, ali do céu ouviu uma voz que dizia, quem sabe o que ele diz lá? Este é o meu filho, em que não é possível que não saiba disso. Ouviu-se a voz de Jesus, ouviu-se a voz de Deus quando ele foi batizado e logo que saiu nas águas. Então ele ouviu como uma forma de bomba que estava voando, e aí ouve-se uma voz no céu que dizia: este é o meu filho amado. Em outras palavras, esse é meu filho amado, é quem tem prazer. Já parou para pensar se Deus olha para você e diz isso? Olha, ontem eu estava pensando nisso, na mensagem. Quando eu vou pregar, preparar a mensagem, eu penso em mim. A mensagem primeiro veio para mim, e eu olhei para mim no Lucas 3, 21 e 22. Naquele momento, quando Jesus dizia: tu és o meu filho amado, a voz dizia: eu me comprazo. Eu perguntei: Deus, será que eu tenho sido o teu filho amado? Será que eu tenho te dado prazer na minha forma de vida? Então, nós observamos que ficarão de fora todos quanto praticarem pecado,
Mas todos, quando praticam pecados, poderão ser justificados, desde que sejam convencidos pelo Espírito e retornem a Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou concluir a mensagem dizendo que lavado, santificado e justificado não quer dizer que nós não pequemos mais. Quando o apóstolo diz que éramos o que éramos, ele não garante que não cometemos mais aqueles pecados, mas que nós não vamos mais nos orgulhar de pecar. Antes, nós vamos nos propor a não praticá-los mais. Isso é ser cristão. É propor no coração a não praticar aquilo que fazia, que desagradava a Deus. O cristão, quando ele desagrada a Deus, imediatamente acende uma luz no seu coração. E essa luz que acende leva-o a repensar e a confessar o pecado e não mais praticar. Provérbios diz que bem-aventurado é aquele que confessa o pecado e o deixa, pois aquele que confessa e o deixa será bem-aventurado, ou seja, será próspero. Deus abençoará e Deus fará prosperar. Aqui eu vou terminar dizendo: se você é um cristão, mas tem prazer no pecado, sabe que uma das provas do poder do cristianismo é que Deus pode te libertar. Se você ainda está pensando em ser um cristão, deixe ser lavado pelo sangue de Cristo. E se você quer ser um cristão autêntico, deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Se Ele for o Senhor da sua vida, não terá mais para ninguém, e você viverá para a glória de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não preciso enfeitá-la, eu preciso apenas transmiti-la como ela é. E o texto da palavra que nós lemos hoje, ela transmite exatamente isso para nós. Ficarão de fora todos quando praticarem o pecado ou aquelas coisas que não agradam a Deus. E quando eu olho aqui, eu termino com o texto novamente lendo o versículo 9 até o versículo 11 de Coríntios 6, quando ele diz: ficarão de fora os injustos, não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros. Tem crentes impuros dentro das igrejas, pensem nisso. Tem pessoas dentro da igreja que ainda não mudaram de atitude. Nem impuros, nem idólatras. Tem crentes idólatras que adoram dinheiro, que procuram buscar primeiro as coisas materiais, e a Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Nem adúlteros. Tem pessoas dentro da igreja que são adúlteros. Pessoas, infelizmente, eu tenho questionado muito, eu tenho ficado incomodado muito, porque eu tenho visto uma situação que não é da minha igreja, mas eu tenho acompanhado isso, está me incomodando. E na primeira oportunidade que eu tiver de conversar com aquela pessoa que não é da minha igreja, mas que é de outra igreja, a primeira oportunidade eu vou fazê-la entender o processo que ele está vivendo nesse momento. Aí a Bíblia diz que ficaram de fora também os afeminados, sodomitas. É diferente, afeminados e sodomitas, né? Nós observamos esse contexto, tem uma diferença, mas ficaram de fora os afeminados. Afeminados, na linguagem popular, são os homossexuais passivos. Os sodomitas são os homossexuais ativos, na linguagem popular. Então nós observamos que ficaram de fora os afeminados e os sodomitas. A Bíblia diz que ficaram de fora os ladrões, avarentos, ladrões, pessoas cheias de avareza, bêbados, pessoas maldizentes, roubadores. Nenhuma dessas pessoas herdarão o reino de Deus. E o mais interessante é que termina que o Paulo diz assim: olha, tais fostes alguns de vós. Aqui Paulo vai dizer, esses tipos de pecado, alguns de vocês já fizeram a mesma coisa. Eu sei que aqui dentro, eu espero que não tenha crentes maldizentes, né? Mas sabe, eles roubadores. Ainda que nós vamos perguntar para Malaquias 3:10. O povo diz assim: Senhor, o que nós te roubamos? Não dizer nada, você não me roube nada, apenas nos dízimos e nas ofertas alçadas. Como tem crentes roubadores? Pensa nisso.
Deus quer falar com você. Ele quer mudar a história da sua vida. Aí ele vai dizer assim: olha, você tais coisas vocês já praticaram, tais coisas já foram vocês. Mas então, aí vem com um mas, e eu termino com esse mais fantástico. Vocês foram santificados e justificados e foram lavados pelo Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo e no Deus Pai. Eu quero que você saia daqui hoje à noite pensando nisso. Como está a minha vida diante de Deus? O que eu tenho feito? Quais são as coisas que eu tenho que deixar? Por que isso está atrapalhando a minha vida? Por que eu não deixo o pecado que tem me cercado tão de perto? Por que eu não busco primeiro o reino de Deus? Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Eu não quero que você saia daqui pensando em outra coisa, a não ser questionando a sua própria vida com relação a Deus. Ninguém é santo para não se questionar diante do Senhor. Eu não sou melhor do que vocês. E eu tenho feito uma análise da minha vida sobre isso. Quando eu preguei hoje à noite lá na Igreja Batista do Souza, eu falei sobre a alegria do Senhor, os benefícios da alegria do Senhor nas nossas vidas. Eu perguntei: será que Deus tem alegria pela minha vida? Será que eu estou fazendo tudo o quanto devo fazer? Que o Senhor Jesus e que o Espírito Santo e que Deus fale ao teu coração, adentra no mais profundo da tua alma e te dê entendimento dessa palavra agora e para sempre. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, grandioso Pai, não adianta eu estar aqui na igreja se nós não pensarmos no teu grande amor e no teu poder para nos santificar, para nos libertar de todo pecado. A minha oração sincera é que cada um de nós comecemos a pensar nos nossos atos, nas nossas atitudes e comecemos a colocar a nossa vida diante do teu altar. O meu desejo sincero é que cada crente aqui que está, cada pessoa que entrou à igreja hoje à noite, seja grandemente abençoado por ti. Seja próspero, seja, Senhor, pessoas com posses materiais, mas que antes de qualquer coisa sejam pessoas com posses espirituais, que sejam lavados pelo sangue do Cordeiro, que adentre ao teu trono e que diga: Senhor, eu era, mas agora eu não quero mais, porque agora eu quero te servir em espírito e em verdade, eu quero te glorificar. A minha oração sincera, Senhor, é que cada um de nós, a começar em mim, saiamos desse culto hoje à noite, repensando em algumas atitudes as quais temos cometido. Quantas vezes temos sido maldizentes? Quantas vezes somos murmuradores? Quantas vezes somos rebeldes? Quantas vezes nos tornamos impuros diante de Ti, Senhor? Deus, lava-nos, perdoa os nossos pecados, sara as enfermidades que há em nossos corações, abençoa cada pessoa, cada família, cada casa representada hoje à noite. Cada pessoa que adentrou aqui foi porque o Senhor trouxe, porque o Senhor queria falar com ela. E por isso, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, abençoa a vida dessa família, abençoa as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.